Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, obviamente ressalvando no cumprimento a presença da Dra. Rosário Farmaus e da Dra. Maria João Fernandes. Eu vou falar essencialmente para início destes 4 minutos. Existem 2 relatórios que a nós nos preocuparam bastante. Primeiro, o relatório da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, que já foi referido aqui hoje, e que podemos dizer tem aspectos positivos, mas tem aspectos que são claros e muito negativos e arrasadores para o sistema. Nós temos um posicionamento muito claro que por cada criança institucionalizada o sistema falhou, e creio que é um posicionamento transversal a todos os partidos e toda a gente de bom senso, que sempre que existe uma criança institucionalizada existe uma falha no sistema. Este relatório da Comissão de Acompanhamento fala não só das questões das instalações, mas de todo o processo, da forma como é feito e das falhas que existem ao longo das diversas etapas. Mas ainda fiquei mais preocupado quando vejo o relatório de atividades da CPCJ de Lisboa Centro de 2022 e que este próprio relatório levanta questões que são também elas arrasadoras, nomeadamente numas questões que têm a ver com a institucionalização e com a falta de capacidade que a CPCJ tem, nomeadamente na fiscalização e no acompanhamento às crianças, pasme-se ser o Chega a falar disto, crianças migrantes ou de famílias de imigrantes em Portugal, por dificuldades de documentação, por falsificação de documentação, por uso abusivo destas crianças em mercado de trabalho, e que não há, por parte da CPCJ, que remete no seu relatório de atividades a dizer que não tem nem técnicos, nem forma de validar, inclusive, a idade das crianças, que algumas delas deveriam ser necessariamente institucionalizadas de imediato e que não sabem exatamente que idade é que têm e não conseguem perceber e que as entregam para estes centros de acolhimento, como é possível e como acham, empiricamente, que podem ser acompanhadas. Isto, pasme-se, sermos nós a preocupar com esta situação, que apenas vem confirmar mais uma situação, que é o facto de termos faltas de política de imigração e que determinam que estas crianças são também elas uma vítima neste processo. Temos ainda outra questão que existe, uma falta de acompanhamento, claro, que é a questão das consultas de obstetrícia nos hospitais, feitas ao abrigo dos protocolos e que crianças viajam para cá para serem acompanhadas dentro dos hospitais públicos, fazendo, elas sim, o papel de passaporte e serem utilizadas para que as famílias depois fiquem a residir em Portugal. Estas situações acontecem em Lisboa e Val do Tejo e são sinalizadas em todos os hospitais que as crianças são utilizadas como passaporte para que as famílias venham residir para Portugal ao abrigo do protocolo. Gostava de saber o que é feito nesta medida. Falámos da questão da criminalização e da questão das crianças entre os 12 e os 16 anos. Não há uma lei para uns e uma lei para outros. Eu gostava de ter dados concretos, porque é que em determinada comunidade a CPCJ não age quando as meninas são retiradas da escola aos 12 anos. Porque é que não há uma medida efetiva em relação a isto? Podem chamar xenofobia, racismo, o que quiserem. É uma discriminação que se faz a estas crianças, colocando-as numa posição, principalmente crianças do sexo feminino, que são retiradas da escola e que ninguém faz nada com o chapéu do princípio de ser uma tradição cultural. De uma vez por todas, gostávamos de entender o porquê deste posicionamento discriminatório em relação a estas crianças. Portanto, o Chega está muito preocupado com os 2 relatórios que viu, que são relatórios do conhecimento de Vossas Excelências. Eu creio que o relatório de atividade da CPCJ de Lisboa Centro de 2022, se os meus colegas não tiverem acesso a ele, eu farei chegar aos serviços e entrego, porque acho que é gravíssimo o que ali está descrito, nomeadamente em relação ao acompanhamento das famílias de migrantes e imigrantes, e nomeadamente também ao acompanhamento atual das famílias de refugiados ucranianos, em que sabemos que a maior parte das crianças não tiveram condições para entrar dentro das escolas. Podemos bater no peito e dizer que somos a favor da Ucrânia e que aceitamos todos. Aceitamos as crianças em Portugal, as famílias em Portugal. A seguir, não temos condições para lhes dar, não há acompanhamento nenhum. E Vossas Excelências, com o excelente trabalho que têm feito e com todas as limitações legais, ficam de braços e pernas atadas, não podendo fazer absolutamente nada, em última instância. Mais tarde ou mais cedo, o RASI reflete isso, a criminalidade juvenil aumenta, mais tarde ou mais cedo, serão Vossas Excelências a ter uma responsabilidade para assegurar esta institucionalização destas crianças sem qualquer condição, porque não têm meios para o fazer.